Pessoal, tudo bom? Nós vamos começar a nossa aula do sexto ano, referente à semana 3, certo? Então, essa semana a gente vai trabalhar com o conteúdo chamado Sistema de Numeração Decimal, também conhecido como pela sigla SND, certo? E nesse assunto, a gente vai estudar alguns conceitos importantíssimos. Alguns vocês já viram, outros a gente vai rever, certo? Por exemplo, o nosso sistema de numeração decimal, ele é composto por 10 símbolos. Quais são os símbolos que a gente conhece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Esses mesmos símbolos também são chamados de algarismos. Algarismos. Se eu perguntar para vocês, quantos algarismos tem o nosso sistema de numeração? Nosso sistema de numeração tem 10 algarismos, que vai do 0 ao 9, ou do 1 ao 9, tá? Esses algarismos é que vão compor todos os outros números, certo? Os números que a gente conhece, por exemplo, o número 25. O número 25, ele é composto pelo algarismo 2 e pelo algarismo 5. Se eu trocar a posição, vai formar outro número, certo? Mas com os mesmos algarismos. É por essa razão que o nosso sistema de numeração tem algumas características. Por exemplo, esse sistema ele é de base 10, porque a cada 10 grupos de números, a gente muda o seu nome. Por exemplo, do 20 ao 29, a gente escreve de uma forma. Depois de escrever esses 10 números, a gente vai escrever os 30. 31, 32, 33, até o 39. Então, assim eu vou compondo os meus números de 10 em 10. Ele também é posicional, como eu falei aqui, gente. Olha, esse 2 aqui, ele representa as dezenas, 2 dezenas. Aqui, o 2 já representa unidades, 2 unidades. Por isso que a posição que o algarismo ocupa vai definir que número é esse. Então, ele também é posicional, tá certo? Aqui eu coloquei o exemplo do 323, tá? Esse 3 aqui, ele é unidade, e esse 3 aqui, ó, ele é centena, ele vale 300, tá? O sistema indo-arábico, que é quem construiu o nosso sistema, né, foi os hindus e foi os árabes. Ele utiliza o 0 para identificar uma casa vazia. Então, o 0 ele não só vale nada. O 0 ele pode valer muita coisa. Veja aqui, por exemplo, olha, o 0 aqui no 205, ele vale a casa das dezenas. Se eu tirar esse 0 daqui, eu não vou ter 205, eu vou ter 25, o que muda muita coisa. Né? Imagina aí você receber, em vez de R$25, aliás, em vez de você receber R$205, você receber só R$25. Olha só a importância desse 0 aqui. A mesma coisa desse aqui, olha, o 0 ele também representa uma casa vazia, mas essa casa ela continua valendo coisas, tá? Valendo a posição dela, ok? E é por isso que o nosso sistema também pode ser decomposto. Por exemplo, o 777, tá? Cada 7 desse representa valores diferentes, posições diferentes. Então, o primeiro 7 vale 100, 777. É a mesma coisa aqui. 7 vezes 100, aqui, 7 vezes 10 e 7 vezes 1. Eu acabei de fazer a decomposição, certo? Do número. Ok, muito bem. Agora vamos às brincadeiras dos algarismos. Observem aqui, eu tenho os seguintes algarismos: 0, 5, 2 e 3. Eu quero compor vários números apenas com esses 4 algarismos. Que números eu posso formar? Certo? Eu quero que vocês criem apenas 8 números com eles, tá bom? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o número 2 e 3. Eu não posso criar 23, não posso? Ah, professora, eu tenho que usar todos os 4 algarismos?
Não necessariamente, tá? Mas aqui ele está pedindo represente 8 números usando os seguintes algarismos. Então, eu vou usar todos eles, tá certo? Eu vou usar os 4 algarismos. Então, eu vou formar só números com 4 algarismos. E aí, eu coloco aqui, ó, 5 e 0. Qual outra maneira eu posso decompor esse número, né? Compor, quer dizer, esse número. Eu posso colocar, por exemplo, o 3, o 2 e o 5, 0 no mesmo lado. Não posso? Posso. Tem outra maneira? Tem. Deixa eu ver qual mais. Posso começar pelo 5. 5, 2, 3 e 0. Posso começar pelo 0? Também posso começar pelo 0. 0, 5, 2 e 3. Todos eles representam números diferentes, não é verdade? Porque ele quer que sejam números diferentes. Qual outra maneira eu posso compor? Eu posso compor colocando 5, o 2, 0, 3. Olha só, só troquei essa ordem aqui. Posso pegar isso aqui, ó, e trocar apenas a outra ordem. Eu posso pegar, ó, 3, 2, 0, 5. Troquei a ordem. E compus números diferentes. Outra maneira. Deixa eu ver, começando com 2. 2, 5, 30. Outro. 2, 0, 35. Certo? Eu vou desafiar vocês na próxima aula a me dar outros números, tá? Com esses 4 algarismos. E depois eu digo quantos números a gente pode formar no máximo, certo? Quantos eu posso formar no máximo? Me perguntem isso na aula da dúvida, certo? Então, entenderam como é que forma, né? Eu tenho 4 algarismos, eu posso compor vários números. Então, aqui eu tenho o número, olha, 2.350. Aqui eu tenho o número 3.250. Aqui eu tenho o número 5.230. E aí por diante, tá certo? Todos eles são números diferentes, mas têm os mesmos algarismos. Vamos lá. Por exemplo, vamos entender então agora o que significa valor posicional do número. Veja, aqui tem um exemplo na letra A que diz assim, ó, esse 5 vale 5 unidades, porque ele está na casa das unidades. Esse 6 vale 60 unidades, porque ele está na casa das dezenas. Esse 4 vale 400 unidades. Então, eu quero que vocês me digam justamente desse aqui, baseado nesse exemplo. Então, aqui eu tenho, olha só que eu tenho 2 unidades. Aqui eu tenho 70 unidades. Aqui eu tenho 100 unidades. Do mesmo jeito aqui, olha. Aqui eu vou ter, ó, 8 unidades. Aqui eu vou ter 20 unidades. E aqui eu vou ter 900 unidades. Aqui eu vou ter 1 unidade. 40 unidades. 500 unidades. Ok, gente? Vamos ver outro tipo de valor posicional? Por exemplo, 1 centena são quantas unidades? 100. 4 centenas são quantas unidades? 400. 7 centenas são quantas dezenas? Olha, dezenas, de 10 em 10. Se eu formar de 10 em 10, quantos 7 centenas eu vou ter? Bom, 7 centenas é a mesma coisa que 70 dezenas, tá? Então, 70 dezenas é 70 vezes 10, que aumenta um zero, que fica 700. Compreenderam? E 1 milhar? 1 milhar é mesmo que 1000, tá bom, gente? 1000 são quantas centenas? Olha, 10 centenas, tá? 10 centenas eu consigo formar 1000. Então, aqui eu vou ter 10 centenas. Então, cada 10 centenas eu tenho uma unidade de milhar, que é 1000. Uma unidade de milhar são quantas unidades? Acabei de falar, gente, 1000 unidades. 1 milhar são quantas dezenas? São 100 dezenas.
beleza? Agora vamos decompor esses números, olha. 1.348. É justamente isso que a gente vai escrever, ó. 1.348. Por que a gente faz isso, professora? Para aprender a escrever esses números. Aqui, olha. 1.625. Aqui, ó. 1.076. 1.076. A gente não fala essa casa que está faltando, mas a gente representa com zero. Aqui, ó, 1.109. Então, aqui não tem nada, 9 na unidade. Legal, gente? Vamos aprender um pouco sobre as ordens e as classes. A gente sabe que o número é composto por ordens e classes. A primeira coisa que a gente aprende são as ordens, tá bom? As ordens são aqueles números que a gente compõe ele, olha. Aqui eu tenho, olha, o número 18.785. Sabe quantas ordens eu tenho? Eu tenho 5 ordens. As ordens são cada algarismo que ele compõe, ó. Ele vai compor 5 algarismos, certo? Isso são ordens. Ordens é a quantidade de algarismos que eu tenho. No caso aqui, ó, eu tenho 5 ordens. 18.785. Aí eu pergunto, e classes? O que são classes, professora? Veja, o nosso número é dividido em classes. A cada grupo de 3 ordens, eu tenho uma classe. Esses primeiros 3 números aqui, ó, olhando lá para trás, certo? Olhando de trás para frente. 785, ele representa as classes das unidades, que é centena, dezena e unidade. Passando de 3 ordens, eu vou ter a segunda classe. É a classe das unidades de milhar, que são os mil, os milhões, certo? Então, aqui eu tenho 18.000, aqui eu tenho 8.000, 18.000, cento e poucos mil, tá certo? Então, aqui é a casa dos milhares. Depois disso, quando eu tenho mais de 6 ordens, eu tenho uma 7ª ordem, então eu vou ter a classe dos milhões, tá bom? Os números que tiverem aqui, você vai falar milhões. Os números que tiverem aqui, vocês vão falar 1.000. E os números que eu tiver aqui, eu vou falar normal, sem unidade, tá bom? Então, nesse caso, eu vou ter 18.785 unidades. Como é que eu coloraria esse número aqui? Olha, aqui eu tenho 3, 3 e 3. Eu vou ocupar tudo. Eu geralmente preencho de trás para frente. Mas quando você já tem a ideia de que vai ocupar 9 casas, 9 ordens, eu já posso colocar aqui, ó. 1, 2, 3, né? 123 milhões, 820 mil, 451. Quando a gente sabe a posição de cada número, fica mais fácil a leitura dele. A leitura tem que ter uma visão de classes, ou seja, eu tenho que olhar de 3 em 3. Esse outro número, observando ele, eu vou ter 6 casas, então eu só vou usar 2 classes, tá? Aqui, ó, 232.827, tá? Aqui eu vou ter 4 classes, 4 ordens. Então, vai ficar, ó, 5.539, tá? Aqui eu vou usar, ó, 50.793. Aqui eu vou ter 740. Aqui eu vou ocupar, olha, eu vou ocupar 1, 2, 3 classes. Eu vou usar a classe dos milhões. Veja que eu vou ter, ó, 5.706.563, tá? Olha outro número grande aqui, ó. Vou ocupar também 3 classes, só que aqui na última classe eu só uso 2 ordens, tá? Então aqui eu só uso 2 ordens. 25.632.683. E por último, só uso 2
ordens. Uma classe. 89. Legal? Vamos agora entender como a gente consegue usar essas ideias na comparação de números. Por exemplo, uma unidade de milhar é quanto? É 1000. E 5 centenas? 500. 1000 é maior que 500. Certo? É isso que eu quero que vocês façam. Compare. O que vale mais? Quem vale mais é 1000. 1000 é maior que 500. Olha, o maior, sempre eu vou usar esse símbolo aqui. Maior. E esse aqui vai ser sempre menor. Professora, como é que eu sei para não errar? Olha, eu coloco uma barrinha aqui e uma barrinha aqui. Eu consigo ver que esse é 7 e esse aqui é 4. 7 é maior que 4. É assim que eu faço para a gente não esquecer, tá bom? E aqui eu tenho, ó, 2 centenas, que é 200. E aqui eu tenho 40 dezenas. Quem lembra quanto é 40 dezenas? 40 dezenas é 400. 200 é menor que 400. Vamos para a próxima aqui, ó. 3 dezenas de milhar. 3 dezenas de milhar são 3.000. 30 dezenas. 30 dezenas são 300. 3.000 é maior que 300. 2 unidades de milhar, ou seja, 2.000. 40 centenas. Então, vou ter 40 centenas. Vou ter 4.000. Certo? 40 centenas é 40 vezes 100. Ou seja, 4.000. 2.000 é menor que 4.000. Legal, né, gente? Então, vamos agora comparar e ordenar esses números. Como assim, professora? O número 1.247, por exemplo, existe um número maior do que ele e um número menor do que ele, compondo uma ordem de posição. Por exemplo, 1.247. Qual é o número que vem antes dele? O número que vem antes é 1.246. E o número que vem depois? 1.248. A mesma coisa acontece com o 1000. O sucessor de 1000 é 1001. Agora, o antecessor de 1000 é 999. Um número com 3 casas passa a ter, então, o primeiro número com 4 casas, que é o 1000. 1000 é o primeiro número com 4 casas, certo? Agora, esse aqui, ó, 839. 839 vai passar a ser 840, é o sucessor dele. O antecessor é 838. E o 300? O 300 tem o sucessor, 301, e o antecessor, 299. Agora, esse número bem grandão aqui, ó, 21.526, vai ter um sucessor de 21.527 e vai ter um antecessor de 21.525. Certinho? Agora, vamos saber como é que se escreve esses números. Vamos lá, olha. O 0 é com Z. O 1, bem facinho. O 2 também é simples. O 3, olha, tem um acento circunflexo no E e termina em S. O 4 é simples, é quá, que, u, a. Quatro. O 5 é com C. O 6 é com S. Preste bem atenção, ó. 6 é com S. Tem S no começo, S no final. O 7 também é com S. O 8, bem simples. E o 9 também. Depois vem o 10. O 10 termina em Z. Depois vem o 11, que também tem Z. O 12 também tem Z. 13, 14. Olha o 14, muita gente erra, ó. Quá, que, u, a, 14. Também pode ser 14, tá bom, gente? Com CA aqui. Também tá certo, não tá errado. O 15, também, ó. QUI. 15. Olha só. 16. O 16 é a mistura do 10. Ó, 10 com 6.
16. Então, eu faço o DZ para acrescentar e coloco 2 S, tá bom? 2 S. 16. Não pode esquecer, tá bom? O 17 é a mesma coisa, ó. Com Z, 7, com 2 S aqui, ó. 17, tá bom? Que a gente vai fazer a justaposição do 10 com o 7. Nessa justaposição, a gente acrescenta mais um S e fica 2 S aqui. O 18 vai ser, ó, 10 mais 8, 18. E o 19 é o 10 e 9. 19. Bem legal esse. Aí depois disso vem o 20. E aí 21, 22, 23, 24. Isso aqui já sabe escrever. Depois do 20 vem o 30. 31, 32, até o 39. Depois do 39 vem o 40. Depois vem o 50 com C. 50. Depois veio o 60. Olha, o 60 é com 2 S. E um S no começo. 70 é com S. 80, 90. Aí depois vem o 91, 92, até 100. 100 ou 100. Depende do contexto. Se for só a palavra 100, escreve assim, ó. C-E-M. Não é com S, tá, gente? Se escrever 100 com S, significa dizer que não tem nada. Sem nada. 100 com C é numeral, tá bom? Agora, se eu escrever 102, eu não uso 100, eu uso 100. 102, 103, 120, aí por diante. Então, eu uso 100 quando é só o 100. E uso 100 quando ele é mais do que 100, tá bom? 200 é com Z. 300 é com Z. 400, ó, tem um centos, porque agora eu vou juntar 4 com 100, ó. Centos. 500, 500 é uma palavra difícil essa, gente, ó. Quinhentos, tá bom? Tem um NH aqui. 600, muita gente erra. Minha gente, olha. 600 é a mistura do 6 com os centos, tá? Então, é com C aqui, não é com 2 S. 2 S é só quando é 60, porque junta com o 10 aqui, 60. 10 é outra coisa. Mas quando junta com 100, fica 600, 700, 800, e aí vai, 900. Sempre acrescentando o centos, porque representa 6 números 100, 7 números 100, 8 números 100. Tá vendo que tem lógica o nome? Quando você cria lógica na sua cabeça, você não erra mais a palavra, tá bom, gente? Então, é interessante que vocês aprendam a escrever o número para não errar. Vamos fazer alguns números aqui, por exemplo, o 6. Então, o 6 eu já sei que escreve com S, ó. 6. Outro número que eu não posso esquecer. 25. Ok? Outro número aqui, ó. 44. Aqui, ó, outro número. 129. Aqui, ó. 600. Olha o SC. 70. 2. Beleza, gente? Essa é a nossa aula sobre sistemas de numeração decimal. Um abraço a todos, aguardo vocês na live.